Renascer, reconstruindo o seu eu. Escritura Michele da Graça Nunes. O impacto das nossas expectativas. Quem ainda não pronunciou a frase "decepcionei-me muito com ele"? Acredito que todos nós já o pronunciamos algumas vezes em nossas vidas. Isso acontece porque temos o hábito de procurar culpados para as nossas incongruências. Essa é a maneira sutil de não enfrentar os comportamentos que ainda não estão resolvidos em nós e que muitas vezes julgamos nos outros. Assim, começamos a pensar o quanto foi injusto, que não merecíamos tal situação, enfim, nos tornamos a vítima. Não posso afirmar que não tenha sido uma injustiça mesmo, mas será que você não recebia sinais que isso poderia acontecer e não os observou? Se uma situação como a citada está te acontecendo, é chegado o momento de uma reflexão. Será que a outra pessoa me decepcionou ou eu quem esperei algo que ela não pode me dar? Temos o hábito de achar que os outros nos decepcionaram, quando na verdade somos nós que criamos expectativas irreais sobre as pessoas e suas atitudes. A maioria de nós sempre espera que certas coisas aconteçam de uma certa maneira, mas não devemos esperar dos outros, pois não temos o poder de decidir sua forma de pensar e muito menos de agir. Nós podemos garantir o nosso comportamento, o do outro não. As expectativas são o que pensamos que deve acontecer baseado em nossos desejos, em nossos planos e não no que o outro verdadeiramente é. Assim, as decepções tornam-se inevitável, visto que nem sempre as coisas acontecem como planejamos. As expectativas que não se concretizam nos fazem adquirir padrões de comportamento como autopiedade e vitimização, além de açucar as emoções com a raiva e a tristeza. Pare um pouco e reflita. Como foi a última vez que se sentiu frustrado? Por que alguém não agiu como você esperava? Você culpou a outra pessoa mesmo ela não sabendo o que esperava dela? Se a sua resposta à segunda pergunta foi sim, isso significa que você tinha expectativa do que essa pessoa deveria fazer. E com certeza você planejou de forma diferente, vindo assim a decepção. E assim vamos vivendo, esperando que os outros nos façam felizes, que nos ajudem quando precisamos, que nos deixem à vontade nos momentos em que queremos ficar sozinhos. Queremos aquele aumento tão desejado no salário, e a lista é enorme. Perceba que nossas expectativas são reflexo de nossas preferências e valores, e que muitas vezes nem comunicamos aos outros. Temos isso como nossa verdade e achamos que todos devem agir assim. Trazendo para o PNL, Programação Neurolinguística, podemos refletir sobre uma das pressuposições básicas que diz: o responsável pela comunicação é o comunicador. Assim, comece a expressar suas expectativas diante do comportamento do outro e tome atitudes para alcançar o que efetivamente deseja, ao invés de ficar acomodado ao velho conhecido padrão de comportamento de vítima. Examine suas expectativas. Em que áreas elas aparecem mais? O que você tem feito para que elas se tornem realidade? Comece a observar se elas condizem com a sua realidade. Acredito que descobrirá novas coisas sobre si mesmo. E lembre-se, nem sempre as coisas acontecerão como desejamos, mas nem por isso vamos desistir de lutar. Se você não está conseguindo chegar onde deseja, mude a estratégia. Tenha certeza que você vai enxergar infinitas possibilidades. Basta olhar para dentro de você. Viver de expectativa é viver sem ter o controle das situações. Você quer isso para a sua vida? O medo e seus significados. O ser humano, de um modo geral, categoriza as emoções como boas ou ruins. No entanto, acho o conceito de mais agradável ou menos agradável a melhor forma de dominá-las, pois cada uma tem uma função e todas são necessárias à nossa sobrevivência. Existem algumas linhas que definem quanto à quantidade das emoções primárias. Algumas trabalham com 4 emoções, outras com 5 e até com 6. Para o PNL, Programação Neurolinguística, são 4 as emoções primárias inerentes ao ser humano: medo, raiva, tristeza e alegria. Estas emoções têm diversos papéis. Algumas são específicos e outras são explanados separadamente. De modo geral, elas servem para nos alertar e nos guiar
na conservação da vida e na socialização. Hoje vamos refletir sobre o medo. A maioria das pessoas identifica o medo como algo prejudicial. No entanto, ele também é benéfico, nos alertando para situações perigosas. Ele não é exclusivo do ser humano e também está presente nos animais. É o medo que faz a zebra fugir quando o leão se aproxima e que faz você olhar para os lados antes de atravessar a rua. O medo tem várias definições e conceitos. Dentre eles, acredito e trabalho com o que afirma que as emoções básicas são desenvolvidas ainda na vida intrauterina, quando o bebê começa a captar as emoções e sentimentos dos pais. A partir do nascimento, cada indivíduo desenvolve sua forma de lidar com as emoções, baseado em suas experiências de vida, sua individualidade e suas situações, e as situações que ela vive geram estímulos e sensações. Por esta razão, cada pessoa reage de uma forma em uma determinada situação, mesmo que seja de uma mesma família. Como todas as emoções podem ser benéficas ou prejudiciais, tratemos também dos aspectos negativos do medo. Ele deixa de ser saudável quando se torna intenso, incontrolável e até mesmo insuportável para as pessoas que o sentem. Ele começa a nos paralisar e apavorar, causando reações orgânicas e fisiológicas alteradas por conta de um estado de forte emoção e angústia. Quando atingimos essas características, passamos a enxergar o elemento que nos causa o medo de modo desproporcional aos elementos que o causaram e reagimos de forma exagerada. Ou seja, o enxergamos e o sentimos muito maior do que ele realmente é. Assim, o estado de alerta, que em muitos momentos é benéfico, transforma-se em patologia. Denominamos esse estado de fobia. Quando o medo se torna uma fobia, a pessoa passa a ter uma vida pessoal comprometida e ameaçada, passando a sofrer de ansiedade. Ela também começa a evitar e muitas vezes é impedida de se relacionar com o objeto que sente medo. Dentre as reações e os sintomas corporais mais comuns estão a angústia, a vergonha, alterações nos batimentos cardíacos e vasos sanguíneos, a respiração, o intestino e a paralisia dos membros, dentre outros. O PNL dispõe de ferramentas práticas para eliminar a fobia, visto que essas surgem diante de um estímulo externo, onde o indivíduo inconscientemente o associa a uma experiência traumática do passado. Através de técnicas simples, o cérebro passa por uma reprogramação e o indivíduo consegue resolver e superar o medo. Comece fazendo uma análise dos seus medos, mesmo aqueles que parecem pequenos. Afinal, reconhecer que algo não está bem é para mim o primeiro passo para melhorar. Quando identificá-los, ao invés de negá-los, acolha-os, aceite que eles fazem parte da sua história e que em algum momento te impulsionarão a te salvarem do perigo. Afinal, ter medo não é sinal de fraqueza e ninguém precisa ser corajoso o suficiente para passar pela vida sem senti-lo algumas vezes. Agora é hora de agir. A boa notícia é que todos nós temos a possibilidade de melhorar e desenvolver as emoções através de práticas simples. Se o medo te prejudica mais do que tem ajudado, é hora de procurar auxílio. Um tratamento psicológico, psiquiátrico, terapêutico, o autoconhecimento, boas leituras e bons hábitos são algumas opções. Fique tranquilo, pois você não é o único que tem essa sensação. Assim, podemos dizer em alto e em bom som, aquele que não sente medo, que atire a primeira pedra. Vamos encarar de uma vez por todas o bicho-papão. O medo te aprisiona? Todos nós temos medo de alguma coisa. O medo, até certo ponto, é benéfico, pois se trata de um mecanismo de defesa do organismo. Ele deixa de ser saudável quando se torna intenso, incontrolável e até mesmo insuportável para a pessoa que o sente. Quando o medo tem essas características, ele se torna desproporcional aos elementos que o causaram. Em outras palavras, enxergamos o elemento que nos causa o medo muito maior do que ele realmente é, tornando-se uma fobia. Gosto de citar o meu exemplo. Eu tinha muito, mas muito medo de barata. Era uma fobia. Desde criança, nunca consegui matar uma barata. E bastava um aparecer na minha frente para eu sentir taquicardia, suor frio, tremer da cabeça aos pés, ter falta de ar, sentir formigamento no corpo todo, tontura. Minha vontade era correr, mas o corpo não respondia. Gritava. Sem contar com os diálogos em minha mente. Que bicho feio, asqueroso.
ele vai voar em você, bem no seu rosto, com essas patas nojentas. E o pior é que voava mesmo. Independente de ser uma barata ou qualquer outro animal, objeto ou situação, isso te parece familiar? Se a sua resposta for sim, você tem uma fobia. Existe fobia para as mais variadas coisas, desde as mais comuns, como a de animais e insetos, escuro, altura, avião, elevador, água, lugares fechados e etc. Existem ainda fobias que para alguns parecem inusitadas, como boneca, palhaço, espelho, ruídos, de ser cortado e etc. O PNL, Programação Neurolinguística, dispõe de ferramentas práticas para eliminar fobias, visto que as mesmas surgem diante de um estímulo externo onde o indivíduo inconscientemente associa a alguma experiência traumática do passado. Como esse fato não se apresenta conscientemente ao indivíduo, ele não entende a razão, o medo e até acha ilógico. Como podemos conceder um campeão de luta livre com medo de escuro? Por exemplo, para quem não sente, a fobia é algo incompreensível. Como um homem tão forte e acostumado com a vitória, lutador, pode ter medo de algo tão inofensivo? Essa reação intensa dele ao escuro pode ter sido gerada na infância, período em que temos poucos recursos e vivências em relação a experiências traumáticas. Quando o homem associou o medo ao escuro, passou por alguma experiência traumática que envolvia escuro ou até mesmo imaginou uma situação no escuro, a reação pode ainda ter sido gerada em um momento de forte impacto emocional, como por exemplo, durante um assalto onde o homem ficou muito tempo preso em um porta-malas escuro. O PNL possibilita a solução para esse temido problema, reprogramando o cérebro do indivíduo para que ele consiga resolver ou superar seu medo. Quando identificamos as sensações que uma emoção ruim gera em nosso corpo, podemos transformá-la em sensações boas, usando nossas próprias experiências de bons momentos e sensações. Assim, conquistamos confiança, discernimento, elevamos a autoestima e ampliamos nossa capacidade de resolução. Com isto, enxergamos o problema, que antes parecia indissolúvel e enorme, com mais tranquilidade e de forma realista. Com a utilização dessa técnica, aprendi a ver o que antes me parecia uma super barata voadora com patas asquerosas como uma barata. Hoje, convivo muito bem com meu medo e, apesar de preferir as baratas longe de mim, não apresento sintomas outrora que tanto me limitavam e me atrapalhavam. Se você tem medo de algo, comece a observar se ele te aprisiona, te protege ou se está te impedindo de ser feliz. Talvez seja a hora de enfrentá-lo e libertá-lo, aproveitando a felicidade e a liberdade emocional de uma vida sem medos irreais.